estamos aqui mais uma vez, engrandecendo o nome do Senhor e também engrandecendo a nossa vida através da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nesta noite possa entrar no teu coração e fazer um mover através da palavra dele. Que mais uma vez nós possamos ser cheios da presença e do poder de Deus. Que o Espírito Santo, na tua imensa grandiosidade, possa trazer sobre as nossas vidas compreensão da tua palavra. E que mais uma vez possamos ser cheios. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta noite, nós queremos exaltar e engrandecer ao Senhor, porque grande é o Senhor. Grandes feitos tem feito ao Senhor todos os dias sobre as nossas vidas, ó Pai, por isso somos alegres. Pai, no nome do Senhor Jesus, se conosco. Perdoa cada falha, cada fraqueza, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ó Pai. Retira da nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que possamos ser cheios da Tua presença. Que possamos, ó Pai, cada vez mais nos enchermos de Ti, ó Pai. Porque o nosso propósito aqui nessa terra, e o nosso propósito, ó Pai, através desse propósito de leitura da palavra, é nos aproximarmos do Senhor. Então eu clamo ao Senhor, ó Pai, nos permita nos aproximar do Senhor e nos aproxime de nós, ó Pai. Que nós possamos conhecer mais do Senhor, ó Pai, com essa leitura diária. No nome do Senhor Jesus, se conosco. Nós clamamos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Hoje nós vamos estar finalizando o livro de 2 Samuel. Você aí esteja finalizando aí juntamente conosco para a honra e glória do Senhor. Estamos finalizando mais um livro e exaltado seja o Senhor por essa rica oportunidade. Estaremos dando continuidade. Vamos ler hoje o capítulo 22, 23 e 24 de 2 Samuel. E assim diz a palavra do Senhor. Traz como título o Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação. E o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu a uma escuridão, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tenda pôs as trevas ao redor de si. Ajuntamento de águas, nuvem dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim.
Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele, guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com benigno te mostrará benignos, com varão sincero te mostra sincero, com puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livra, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos, e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim para o Senhor, porém não lhe respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações, e o povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranho se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos decaíram e cingindo-se saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. E Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E os que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. As últimas palavras de Davi, 2 Samuel 23. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. E o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, e erva brota da terra, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele,
apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste e de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitões. Este era Adino, o Ezinita, que se opusera a 800 e feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Age, o Erarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Deus, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não quis a beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre esses 3, pois era o primeiro deles. Porém os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Gabizel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nomes entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá, Erodita, Elicã, Erodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Marai, Nefotafita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Gesem e Jonatas, Samar, Ararita,
Aião, filho de Samar, Ararita. Elifelete, filho de Asbai, filho de Umacatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Jezrai, Carmelita. Parai, Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá, Manigadita. Zeleque, Amonita. Narai, Berodita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, Getrita. Garebe, Getrita. Urias, Eteus. 37 por todos. 2 Samuel 24. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele iniciou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto agora, 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Joabe, pois, saiu com o chefe dos exércitos diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Gades. Também vieram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espadas, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, o Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-o saber e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Arunã, o Jebuseu. E vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe,
levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Caiu, pois, Araúna inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos teus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Glória a Deus. Finalizamos aqui então o livro de 2 Samuel. E o livro de 2 Samuel, irmãos, ele vem narrar a unção e o governo de Davi como rei de Israel. Davi é lembrado como o maior rei da história de Israel. Graças à fidelidade de Davi, o Senhor o abençoou e honrou. Contudo, em 2 Samuel ilustra que até os mais justos podem cair se não forem diligentes em cumprir os mandamentos. Então, realmente, o livro de 2 Samuel vem mostrar a unção que tinha sobre o governo de Davi. E vem mostrar realmente como, mesmo aquele que tenta ser mais justo, infelizmente eles podem cair em cumprir aquilo que o Senhor determinou. Mas a Bíblia também fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. O importante, irmãos, é não permanecermos caídos. O importante é buscarmos a face do Senhor, é nos arrepender, é consertar e continuar seguindo, caminhando diante da presença do Senhor. Todos nós somos humanos, estamos sujeitos a falhas, mas o importante é nós reconhecermos onde caímos, onde erramos, voltar mais um pouco, nos voltar para o Senhor, arrepender, confessar e voltar a praticar de novo as mesmas obras, as primeiras obras, né? Que cada um possa ser cheio com essa palavra. Iniciou ali falando do holocausto, né? Que Davi levanta ao Senhor, mas depois de tantos homens ter morrido. Mas como disse Davi, é bem melhor cair na mão do Deus vivo, que é rico em misericórdia, do que cair na mão de homens, né? Que nós possamos aí, mais uma vez, continuarmos, irmãos, buscando aprender e conhecer a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele tem enriquecido a nossa vida através da leitura da palavra. Que você continue sendo cheio, que você continue aí na graça, na unção e na dispensação do Senhor. Jesus querido, neste momento eu quero elevar ao Senhor mais uma vez o meu louvor. Recebe, Senhor, o meu louvor. E eu clamo ao Senhor nesta noite que nos dê, ó Pai, o dom da Tua palavra. Que nos dê, Senhor, a revelação, ó Pai, das Tuas Escrituras. Aquilo, Senhor, que está oculto, escondido, ó Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, traga claro aos nossos olhos. E que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos conhecer mais de Ti. Que através da Tua palavra nós possamos ser mais cheios.
Visita, Senhor, pelo poder que é em Ti, cada uma das vidas que necessitam do Teu toque. Pessoas, Senhor, que têm clamado, pessoas, ó Pai, que muitas das vezes desejam estar na Tua presença, mas não tem forças mais, não consegue, Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, nesta noite eu venho clamar por este povo que muitas das vezes anseia estar na Tua presença, anseia estar na Tua casa, esteja e anseia, ó Pai, buscar a Tua face, mas não consegue mais. Muitas das vezes, ó Pai, pecaram e perderam-se do caminho, mas nós conhecemos o Senhor, que é rico em misericórdia, em bondade, ó Pai. Então visita este povo nesta noite, concede a eles uma segunda oportunidade e mostre novamente, ó Pai, o Teu caminho, o caminho da salvação. Sê sobre as nossas vidas, sê sobre a minha casa, Senhor. Restaura a saúde do meu filho, visita a minha filha, visita o meu esposo, ó Pai. Derrama da Tua unção sobre a vida dele, derrama sobre da Sua unção, ó Pai, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre o meu lar e sobre a vida e sobre a família de cada uma das pessoas, ó Pai, que tem acompanhado e feito essa leitura juntamente conosco. Fica conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.